Neste espaço, então, do Conversando sobre Contabilidade, estamos recebendo aqui, novamente, o nosso querido amigo, o nosso contador, professor Salésio D'Agostin. Professor Salésio, nós vamos começar com uma provocação para o senhor. Tá? Muito bem. Tem uma telespectadora que está sempre assistindo o programa, assistindo as suas palestras, não é? As suas informações, e é a professora Rosângela Guzmão, de São Paulo. Tá? Muito bem. E ela traz uma pergunta bem interessante, que até me suscita também curiosidade em saber qual é a sua informação, qual é a sua orientação. Uma empresa compra mercadorias em datas diferentes, mas é a mesma mercadoria, é o mesmo produto. Tá? Ela pode apurar um lucro diferente na venda destas mercadorias, considerando que é exatamente a mesma mercadoria comprada em datas diferentes? Não só a mesma mercadoria, como também o preço de venda, né? No momento que você vende uma mercadoria, você sabe qual é o preço dessa mercadoria que você está vendendo, não é isso? Porém, você sabe muito bem, Rosângela, que o lucro bruto é a diferença entre o preço de venda, né, do seu custo. Então, vejam só, se você compra mercadorias em datas diferentes, ou até mesmo nas mesmas datas, ok? Vocês sabem que, em razão da variação cambial, enfim, em razão de tudo isso que está acontecendo, os preços podem variar, eles podem alterar. Então, se no primeiro dia você compra uma mercadoria e paga R$60, no outro dia você compra essa mesma mercadoria e paga R$80. No terceiro dia você compra essa mesma mercadoria por R$100. Muito bem. Aí chega alguém e lhe compra uma dessas mercadorias. Aí você vende essa mercadoria por R$150. Não é isso? Então a pergunta que se faz é o seguinte: qual é a mercadoria que você vai entregar para esse cliente? Aquela mercadoria que você pagou 60, ou aquela mercadoria que você pagou 80, ou aquela mercadoria que você pagou 100. Vejam que a lei estabelece que o custo é para apurar o lucro bruto é o custo de aquisição, só porque você tem 3 mercadorias e as 3 mercadorias têm o mesmo tem custos diferentes. Então, se você entregar a mercadoria que pagou 60, o seu lucro vai ser quanto? 90, porque você vendeu por 150, menos 60, 90 é o teu lucro. Se você entregar a mercadoria que pagou 80, então 150 é o preço de venda, menos o custo 80, então o teu lucro passa a ser 70. Se você entregou a mercadoria, a última que pagou 100, então como é 150 o preço de venda, 100 é o custo, o teu lucro é 50. Então verifique que dependendo da mercadoria que você entregar, você vai ter um lucro diferente. É por isso que pode sim. A legislação, ela estabelece o seguinte, que a técnica que você usar, né, para o controle do seu estoque, você tem que informar nas notas explicativas. Por que isso? Porque as informações contábeis servem de instrumento para o contador fazer as suas análises. E ele sabe, se você usou como método para apurar o teu custo, o primeiro que entra, o primeiro que sai, que é o PEPS, não é isso? Então ele sabe que aquelas mercadorias que estão em estoque são são as primeiras aquisições. Se você usar o custo médio, você sabe que você sabe que é uma média que você calcula sobre todas as compras. Então, o custo médio, no caso, seria 60, 80 e 100. Então, você teria um estoque de 3 mercadorias por 240, dividindo por 3, né? Então, o custo médio seria 80. Então, você tem que informar, foi usado o custo médio. Ou se você usar o EPS, você tem que informar, olha, o método usado é o EPS, é o último que entra, primeiro que sai. Isso quer dizer o quê? Que está no estoque as primeiras aquisições. Tudo isso são informações para o contador, quando for fazer a análise. Para orientar o cliente, para orientar o gestor, ele tem esses argumentos. Então, a legislação ela é muito clara.
A técnica usada para apurar o lucro bruto tem que ser informada em notas explicativas. A Receita Federal, ela não permite que se apure através da utilização do método UEPS. Ela só autoriza o custo médio e o preço de reposição, a última aquisição, tá? Que é o PEPS, tá bem? Por que isso? Porque como nós vivíamos num período inflacionário bastante elevado, se nós adotássemos o EPS, o que estaria em estoque seriam as primeiras aquisições. Como o sistema inflacionário era bastante galopante, era bastante elevado, as mercadorias que ficavam, então, em estoque eram as primeiras aquisições. Com isso, o preço era bastante reduzido. Com isso, nós tínhamos o nosso estoque subavaliado. E aí, então, a Receita Federal não permite a utilização desses fatos. Só por quê? É importante dizer registrado que na maior parte do mundo o método mais usado é o EPS, porque o último que entra é o primeiro que sai, o que fica em estoque sempre são as primeiras aquisições. E você tendo esse controle, você sabe que se o gestor da sua empresa está comprando mercadorias com técnicas próprias de compras, ou você está comprando de forma aleatória. Porque se cada compra que ele fizer existir sobra, significa dizer que ele compra de forma aleatória e não de forma técnica, de forma científica para gerir os seus estoques, tá bem? Então, o que é importante que você entenda. No Brasil, você pode adotar diversos métodos de controles. Hoje é normal as empresas adotarem somente o custo médio, mas você como um contador, você como um gestor de um negócio, é importante que você chame lá o programador e diga, olha, no meu controle de estoque eu preciso que você coloque não somente o custo médio, mas também os demais métodos, que é o EPS e o PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, o último que entra e o primeiro que sai, para que eu possa, com isso, avaliar qual o método que eu vou usar para melhor gerir os negócios, para fazer com que os recursos daquela empresa sejam mais bem aproveitados. É uma questão de planejamento tributário. Então, Rosângela, respondendo de forma objetiva, você pergunta, uma empresa pode apurar lucro diferente na venda de uma mesma mercadoria? Sim, dependendo do método que ela usar no controle do seu estoque. Professor, essa questão do método, ela diz muito respeito à situação econômica do país ou à variação cambial. Se a situação econômica do país ela for sempre numa inflação positiva, menor ou maior, enfim, mas uma inflação positiva, tá? Eu entendo que o método EPS, que é o famoso last in, first out, tá? É o último que entra, o primeiro que sai. Ele garante para a empresa, para o gestor da empresa, que sempre vai ter possibilidade de comprar, de repor o seu estoque, não é? De forma a não ter prejuízo. Por quê? Porque está vendendo pelo valor, está valorizando a sua mercadoria pelo valor do último que compra, numa inflação positiva. Agora, isso, numa variação cambial, onde há altos e baixos, ou mesmo quando há deflação dentro do sistema inflacionário do país, aí realmente, talvez aí seja o preço médio o mais aconselhável. Estou falando como gestor. Né? O que o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, é tudo uma questão de planejamento, tá? E nem sempre o custo médio é a melhor alternativa, nem sempre o PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, também é a melhor alternativa, ou o último que entra, o primeiro que sai. O que acontece? O gestor tem que ter à sua disposição os instrumentos para decidir, porque você sabe que existe muita especulação, não é somente as causas naturais do aumento de preço. O nosso preço nem sempre aumenta o seu valor de acordo com o custo de produção. Tá? Muitas vezes aumenta através da especulação. E a variação cambial
pura especulação. Então, ora um preço está baixo, ora o preço está alto, entende? E isso o gestor precisa saber. Afinal, qual é o preço que eu paguei na última compra e qual foi o preço que eu paguei na primeira compra? Ou qual é o meu custo médio? Esses instrumentos é importantíssimo para que ele tome as suas decisões e que saiba de que forma efetivamente ele vai aplicar para ter um melhor resultado e com isso pagar menos imposto de renda. É importante também lembrar aos contadores das indústrias, tá? Que o custo real de produção só se utiliza se esta indústria tem a contabilidade de custo integrada na contabilidade geral. Se não tiver a contabilidade de custo integrada, o custo de produção ele é arbitrado. Ou seja, então tu verifica se o custo da produção de um produto é 50 e eu não tenho contabilidade de custo, o que eu vou estabelecer o meu custo é através do preço de venda. Então a legislação estabelece que nesse caso o arbitrado é 80% do maior preço de venda para os produtos prontos e 56% do maior preço de venda para os produtos em fabricação. Verifica que isso pode fazer uma alteração substancial no resultado. É por isso que é importante essas informações constarem em notas explicativas para verificar se aquele resultado foi realmente através do resultado real ou através de um arbitramento, através de uma manipulação. Então isso é muito importante, o contador tem que estar muito atento a isso. Só para finalizar, nós já temos 1 minuto, professor Salésio, e aí também, de novo, como gestor, eu lhe pergunto, aquela questão do estoque está parado há muito tempo e não sai, tem que desovar esse estoque. Tá? O que o senhor sugere em termos de cálculo de custo para fazer essa precificação? Veja só, isso é uma questão de capital de giro, tá? Exatamente. Capital de giro. Então, o gestor tem que saber se aquela mercadoria é uma mercadoria que ele vai vender ou uma mercadoria que está praticamente sem condições de venda. Ele tem que buscar as alternativas. Se aquela mercadoria, se ela está estocada, eu não consigo vender, eu tenho que desová-la para poder fazer capital de giro. E com isso eu tenho que buscar todos os mecanismos fáceis e disponíveis para vender o mais rápido possível. Muitas vezes é até melhor vender abaixo do preço de adquisição, mas ter um capital de giro do que ter uma mercadoria que está estocada que não tem utilidade nenhuma. Isso é uma questão de gestão. E é por isso que nós temos os cálculos lá na análises financeiras sobre o tempo de giro do meu estoque. Eu tenho que saber quanto tempo eu levo, em média, para vender uma mercadoria e se aquelas mercadorias que eu tenho estão acima desta média ou abaixo desta média para poder gerir os negócios. É por isso que eu digo, nós temos, no curso de Ciências Contábeis, isso é uma disciplina muito importante, que é a análise do capital de giro, que um dos elementos para compor isso aí é saber calcular o tempo que se leva para vender uma mercadoria, para que, para isso, possamos tomar as devidas decisões. Professor Salésio D'Agostin, muito obrigado pelas suas informações, orientações aqui, que são sempre fantásticas. Agradecemos aos telespectadores e continue conosco. Estamos encerrando, então, o bloco Conversando sobre Contabilidade.